As tropas de exploração já começaram a fazer os seus primeiros movimentos para virar o jogo, mas ao mesmo tempo a situação de Erwin é bem caótica. Você quer saber mais sobre isso? Então vem comigo para conferir a análise de hoje. Olá, eu sou o Wagner e esse aqui é o canal Tragicômico. Todos os dias tem vídeo novo sobre anime, então se inscreve no canal se ainda não for inscrito para não perder as nossas análises, as nossas teorias, aberturas de anime. Tem um monte de coisa de anime aqui, então eu tenho certeza que você vai curtir. Se inscreve logo, ativa o sininho para receber as notificações e, é claro, deixa um like no vídeo que sempre ajuda muito. Agora sim, tá dado o recado, então bora pra análise. Como vimos no último episódio, os integrantes das tropas de exploração agora são caçados por toda a polícia militar e o time de Levi, que estava se escondendo em uma floresta, estava prestes a ser encontrado. E o episódio 4 começa nos mostrando os dois policiais que rondavam o local. E o interessante aqui é que um desses policiais estava justamente questionando o sentido de tudo isso que estava rolando. Ele se pergunta por que o pessoal do reconhecimento, que sempre arriscou a vida para proteger a humanidade, de repente mataria um civil e se esconderia. No entanto, a companheira que estava com ele pensava um pouco diferente, por causa da luta do Eren contra a Annie, que destruiu toda a cidade, e por causa do desaparecimento da própria Annie. E se você for bom de memória que nem eu, provavelmente você também não se lembra que esses dois personagens já haviam aparecido antes na série. Foi ainda na primeira temporada, essa policial era colega de quarto da Annie, por isso ela fala que o lixo dela continua no seu quarto, incomodando. Enfim, tudo isso serve para nos mostrar como muitas das pessoas que trabalham para a polícia militar não fazem a menor ideia do que está acontecendo e estão apenas seguindo ordens. Mas daqui a pouco a gente aprofunda mais nessa questão, porque depois de muito papo furado, os dois escutaram alguma coisa e foram averiguar. Nessa hora eles encontraram Armin, que estava ali pegando água para o seu grupo, só que isso não passava de uma armadilha que serviu para capturar os policiais. É interessante como essa terceira temporada mal começou e o Armin já tá muito mais badass do que nas duas temporadas anteriores. Enfim, mudamos de cena e agora nós vemos o Erwin na sua cela, pronto para começar a ser interrogado. Mas a conclusão disso nós também só vamos ver daqui a pouco. Porque agora o foco da história tá em nos mostrar como a polícia também controla a imprensa. Nós vemos dois repórteres entrevistando um policial, um novato e um mais experiente. O novato tá todo empolgado tentando entender o que realmente aconteceu, por perceber que os fatos não parecem fazer muito sentido, mas ele é rapidamente podado pelo repórter mais experiente, que fala que a imprensa não vai divulgar informações que possam comprometer a polícia militar. Ou seja, ele já está há bastante tempo trabalhando com isso e sabe bem como as coisas funcionam. A imprensa não serve para contar a verdade, e sim para contar a história mais conveniente para quem está no poder. E nessa cena a gente ainda vê um pensamento bem interessante do policial sobre o novo equipamento de movimentação tridimensional, aquele utilizado pelos capangas do Kenny. Ele, é claro, já percebeu que é um equipamento inútil contra titãs, mas muito bom contra pessoas, e fica preocupado com o fato de que esse equipamento foi mantido em segredo até para a própria polícia militar, o que significa que essas espingardas podem acabar sendo utilizadas contra eles também. Depois disso, nós vemos o filho do comerciante Reeves tentando fugir dos policiais militares que sabem que precisam apagá-lo para que ele não conte a sua versão da história do assassinato do seu pai. Ele acaba indo parar em um beco sem saída, mas felizmente a Hanji estava lá para salvá-lo. Ela começa a conversar com ele, pedindo para que ele exponha a verdade para o mundo, mas ele continua com muito medo e sente que o lado da equipe de exploração já perdeu essa guerra. E enquanto isso, o grupo de Levi bolava um plano para tentar colher informações sobre a localização de Eren e Historia. A ideia inicial era usar as roupas dos policiais que eles capturaram para se infiltrar pelos guardas e bisbilhotar os arquivos da polícia. Porém, as coisas acabam mudando um pouco. A policial capturada começa a falar dos danos que as tropas de exploração causaram na cidade para tentar provar que eles não estão do lado da justiça. E o Levi simplesmente cagou para isso, afinal ele sabe muito bem que eles fizeram o que precisava ser feito naquela situação que infelizmente acabou culminando em muitas mortes. Até porque a gente não tá falando de um anime de super-heróis onde todo mundo consegue sair são e salvo de grandes tragédias. Não é como se fosse lógico pensar que a invasão de um titã assassino em uma cidade não causaria centenas de mortes. E mesmo assim, eles sabem que conseguiram evitar o pior. Mas a policial continuava tentando provar o seu ponto, até que ela fala sobre o desaparecimento da Annie. E novamente, sem a menor preocupação, Levi apenas explica que na verdade a Annie é que era a titã que invadiu a cidade. E ele ainda fala uma frase muito interessante aqui. Ele diz que ninguém sabe de nada sobre esse mundo, com exceção das poucas pessoas que ficam lá no topo controlando tudo. Ou seja, as tropas de exploração e os policiais não necessariamente estão de lados opostos. Os dois estão vagando pelo escuro sem saber exatamente qual lado certo dessa história. Aqueles dois que foram capturados
infiltrados não estão fazendo isso porque eles realmente acreditam e defendem a causa, eles apenas estão sendo controlados. E é justamente por isso que um deles se oferece para ajudar as tropas de exploração. Porém, Levi não aceita, pois não sabe se pode confiar na determinação do cara. E nessa hora acaba rolando uma parada muito louca. O Levi explica que não vai matar os dois e que vão apenas soltá-los quando saírem dali. Porém, o Jean subitamente pede para ser o encarregado de soltar os policiais. E é aí que a treta fica embaçada. Depois de arregar na hora de puxar o gatilho, parece que o Jean ficou totalmente surtado e agora ele tem vontade de sujar as mãos de sangue para provar para si mesmo que ele é capaz. Então, mesmo indo contra as ordens de Levi, ele decide matar os dois policiais para que eles não saiam por aí espalhando informações sobre eles. Nessa hora eu realmente pensei, puta que pariu, Jean, que merda é essa que tu tá fazendo, cara? Tu vai mesmo cagar a porra toda? Porque fazia sentido na minha cabeça que ele tivesse ficado meio surtado com essa pressão de precisar matar outras pessoas. Porém, isso tudo não passou de uma encenação dele para testar os dois policiais e ver se eles realmente estavam dispostos a cooperar com as tropas de exploração. Ele fingiu tropeçar, entregou uma faca pro policial e colocou a própria vida em risco para ver se podia confiar nos dois. E com isso ele conseguiu convencer o Levi a permitir que a dupla cooperasse com o seu time. E dessa forma, o plano de se infiltrar escondido acabou sendo desnecessário, pois eles receberam informações dos dois que eles capturaram de um ponto de inspeção que havia poucos policiais defendendo, o que significa que seria mais fácil de invadir. E então os dois policiais que ajudaram com o plano voltaram para os seus postos para não levantar suspeitas e agora devem trabalhar como agentes infiltrados na polícia que podem ajudar bastante as tropas de exploração daqui em diante. O time do Levi simplesmente chegou arregaçando o ponto de inspeção utilizando uma carroça e arrebentando com tudo que tinha pela frente. No fim das contas, eles capturaram o cara que estava no comando daquele ponto para interrogar e tentar arrancar algumas respostas. E enquanto isso, o filho do Jim Reeves novamente aparece emboscado por policiais militares e dessa vez realmente não tem pra onde fugir. Antes de morrer, ele começa a perguntar algumas coisas sobre a morte do seu pai para ao menos entender o que foi que aconteceu. E nisso os policiais acabam confessando toda a operação realizada para apagar o comerciante e jogar toda a culpa para cima das tropas de exploração. E novamente, isso não passava de uma armadilha. O local em que ele foi emboscado parecia uma vila deserta, mas acontece que ainda tinha muita gente morando por ali que escutou toda a confissão dos policiais. E não apenas os moradores, como os dois repórteres que a gente tinha conhecido mais cedo também estavam ali para confirmar toda a história. É basicamente o clássico truque do gravador, onde você faz o vilão confessar tudo e depois mostra que tá gravando, só que com várias testemunhas no lugar do gravador. Obviamente, os policiais foram capturados pelo time da Randy e agora o filho de Jim Reeves vai assumir o controle dos negócios do pai e virar uma figura importante daquele distrito. Tudo isso acaba virando bastante o jogo, já que dá uma limpada na barra das tropas de exploração e coloca a polícia militar em xeque com a população. E enquanto isso rolava, o Levi continuava torturando o policial que eles capturaram mais cedo para tentar descobrir onde estão Eren e Historia. Só que obviamente o cara não tinha patente o bastante para saber de uma coisa dessas. Mas mesmo assim ele fala algo curioso. O motivo de ele não saber de nada é porque Kenny Ackerman é um homem cauteloso. E nesse momento nós descobrimos que Levi sequer sabia do sobrenome do Kenny, mesmo tendo sido criado por ele. E não apenas Levi fica surpreso com a informação, como Mikasa também se surpreende ao descobrir que possui o mesmo sobrenome. Parece que ser fodão tá no sangue da família mesmo, né? Bom, a tortura até continuou mais um pouco, mas acaba sendo interrompida quando eles escutam outras pessoas chegando até o local. E aí nós finalmente voltamos para a cena do Erwin na prisão. Quando ele apareceu pela primeira vez, ainda era de manhã, agora já é de noite e ele tá todo arregaçado porque obviamente também foi torturado. O policial Nile vai até ele para contar que ele terá uma audiência com o rei que anunciará a sua sentença de morte, porém fica bem claro que Erwin ainda tem uma carta na manga. Ele começa a perguntar sobre a família de Nile, se eles estão bem e tal. Aparentemente o policial não percebe o que está acontecendo e apenas fala que tá tudo bem. Mas sei lá, de onde eu venho quando um cara na posição do Erwin começa a perguntar como estão as pessoas que você ama, isso soa bastante como uma ameaça. Tudo bem que eles já possuem um relacionamento e talvez a preocupação do Erwin possa soar natural pro Nile, mas quando o Erwin começa a falar que ele confiou alguma coisa ao comandante Pixis e que quando a hora chegar eles precisarão decidir, acho que aí já fica bem claro o tom de ameaça. Bom, ao menos pra mim tá meio óbvio que ele vai usar alguma moeda de troca pra barganhar a própria vida. Ainda mais pela forma como o episódio termina. Logo depois de vermos os nobres conversando sobre o interrogatório
velório do Erwin e deixando meio claro que ele não falou nada, chega a notícia de que o condenado havia chegado para sua sentença de morte. E aí, quando perguntam para ele quais são as suas palavras finais, o episódio acaba e a gente só vai saber na semana que vem. O preview, é claro, não revela muita coisa, mas o título do próximo episódio é Resposta, que eu imagino que seja referente à resposta que o Erwin dará. E a análise termina aqui. Bora deixar o seu feedback aí embaixo nos comentários, sempre tomando muito cuidado para não dar nenhum spoiler do mangá sem um grande aviso antes, beleza? E é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham se divertido. Não esquece de deixar o like antes de ir embora, de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que também gostam de anime, gostam de Shingeki no Kyojin, isso me ajuda demais. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Eu agradeço muito mesmo pela sua audiência, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Eu vou tentar te libertar, eu já sei.